Uma das grandes coisas que nos diferenciam como igreja é a nossa identidade e a nossa missão. E o que define a nossa identidade e missão é a maneira como a gente interpreta as profecias da Bíblia. A pergunta crucial é: como a gente pode interpretar as profecias corretamente e saber quando elas realmente aconteceram e vão acontecer? Vamos descobrir isso no vídeo de hoje. Existem na Bíblia dois tipos de profecias: as profecias clássicas e as profecias apocalípticas. A diferença entre elas é que as clássicas, por exemplo, são profecias que têm principalmente aplicações para os dias em que o profeta viveu. Os profetas do Antigo Testamento, como Amós, Isaías, Sofonias, Ezequiel e Jeremias, são chamados de profetas clássicos, porque fizeram várias profecias que se cumpriram nos seus dias. Já as profecias apocalípticas são profecias que apontam para o tempo do fim. Daniel e o Apocalipse falam sobre isso. O propósito da profecia é habilitar o povo de Deus a se preparar para o futuro e também para aumentar a nossa fé e confiança nas palavras da Bíblia. Você entende as profecias? Se sim, coloca aqui nos comentários uma profecia que você gosta, ou então escreve para mim uma profecia que você não entende, que talvez a gente faça um vídeo para te ajudar a entender. Escreve aqui. Durante o período da Reforma, os estudiosos e reformadores adotaram um método historicista de interpretação das profecias. Esse método é o mesmo que Daniel e João usaram para entender ali e interpretar os seus próprios livros. O método historicista ele considera as profecias como um cumprimento progressivo e contínuo da história, começando no passado e terminando com o reino futuro de Deus. Se você der uma lida em Daniel capítulo 2, vai perceber uma sequência ininterrupta de poderes mundiais que são descritos ali. Esses poderes juntos são representados pelo corpo da estátua, começando ali pela cabeça com a Babilônia. Depois a gente vê o peitoral de prata representando os Medo-Persas, que a gente já falou aqui trimestre passado. E tem um outro detalhe importante. Você lembra daquele rei Belsazar que estava lá dando uma festa com os utensílios sagrados, até que uma mão apareceu e começou a escrever na parede? Pois é, logo em seguida desse evento, os Medo-Persas saquearam a cidade. E foi aí que o reino da Babilônia caiu. O quadril de bronze representa a Grécia, que foi liderada por Alexandre o Grande, que morreu super jovem, e os seus 4 generais brigaram pelo poder, resultando assim numa divisão do reino em 4, o que os enfraqueceu. Logo, eles foram derrotados por Roma, que representa as pernas de ferro, e na sequência temos um detalhe importante, que Roma não foi destruída por nenhuma nação. O que causou seu fim foram as tribos bárbaras que surgiram dentro do seu império e são representadas pelos 10 dedos da estátua. E claro, a pedra que destrói a estátua representa o reino de Deus, que vai vir acabar com tudo e não terá fim. Pega essa profecia! Um detalhe interessante é que as 10 tribos que acabaram com Roma são hoje alguns países que compõem a Europa. A interpretação das profecias apocalípticas deve ter uma sequência histórica e contínua. Por isso, a ilustração da estátua faz tanto sentido. Todos os membros são ligados entre si, assim como o tempo e a ordem histórica. Em Daniel capítulo 7 e 8, em vez de uma estátua, são usados símbolos específicos de animais para ensinar sobre os mesmos acontecimentos. As profecias foram escritas para servirem como aviso e não sermos pegos de surpresa quando tudo isso acontecer. Agora eu acredito. Um dos elementos para entendermos as profecias históricas é o princípio dia-ano. Acompanhe comigo alguns versículos de Daniel e Apocalipse que contêm uma unidade de tempo. Daniel 7:25 fala que os santos serão entregues nas mãos de um poder por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e proferirá palavras contra o Altíssimo e vai destruir os santos do Altíssimo, e vai mudar os tempos, a lei, enfim. Já em Daniel 8:14 diz que o santuário vai ser purificado depois de 2.300 dias, ou seja, 2.300 tardes e manhãs. Apocalipse 11 diz que a cidade santa vai ser pisada por 42 meses e que as testemunhas de Deus profetizarão por 1.260 dias. E também diz lá que a mulher que representa a igreja será sustentada no deserto por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 elementos caracterizam esses versos: o uso de símbolos, longos períodos de tempo e expressões peculiares. Primeiro, a natureza simbólica dos animais e chifres representando os reinos sugere que as expressões de tempo também devem ser entendidas simbolicamente. Eles simbolizam outra coisa. Assim, quando a gente lê as expressões que representam tempo em Daniel, a gente não deve interpretar de maneira literal. Em segundo lugar, muitos acontecimentos e reinos descritos na profecia abrangem um período de muitos séculos, o que seria impossível se as profecias de tempo que descrevem fossem tomadas literalmente. Por fim, as expressões peculiares usadas para designar esses períodos de tempo sugerem uma interpretação simbólica. Por exemplo, 2.300 tardes e manhãs, lá em Daniel 8:14, mostra isso. Eu não entendi o que ele falou. Anos se passaram desde que Daniel revelou o sonho a Nabucodonosor, quando o próprio Daniel teve um outro sonho. Ele teve esse sonho e você pode acompanhar comigo os detalhes completos de cada animal lendo o capítulo 7 e 8 do livro dele. Agora a gente vai focar apenas no chifre pequeno e o que ele disse sobre ele. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno,
diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de um homem, e uma boca que falava grandes coisas. Daniel 8 ainda completa que esse chifre pequeno cresceu para o sul, para o oriente e para a Terra Formosa também. Esses 2 capítulos, Daniel 7 e 8, descrevem o surgimento de um chifre pequeno. Existem 7 características comuns entre o chifre pequeno de Daniel 7 e o de Daniel 8. Ambos são descritos como chifre, ambos são poderes perseguidores, ambos são blasfemos e exaltam a si mesmo, ambos têm como alvo o poder de Deus, ambos têm aspectos de sua atividade descritos no tempo profético, ambos se estendem até o tempo do fim e ambos devem ser destruídos de maneira sobrenatural. Ou seja, esses 2 capítulos falam do mesmo poder. Em Daniel 2, o ferro que representa Roma continua nos pés de ferro misturado com barro. Isso é, ele continua até o fim dos tempos. O chifre pequeno de Daniel 7 surge do 4º animal, mas permanece como parte desse 4º animal. E eu te pergunto, qual poder que surgiu de Roma exerceu uma influência político-religiosa por pelo menos 1260 anos? Apenas um poder se encaixa na história e na profecia, que é o papado, que chegou ao poder entre as 10 tribos bárbaras da Europa e inclusive exterminou 3 delas. Tanto é que Daniel diz que esse poder era diferente dos primeiros. Isso indicava sua singularidade em comparação com as outras tribos. O papado falava palavras contra o Altíssimo e engrandeceu-se até o príncipe do exército, pegando inclusive a função de Jesus, trocando ela pela figura do Papa. Lembra das cobranças de indulgências, por exemplo? A gente falou disso no mês passado. Durante a Contra-Reforma, o papado cumpriu a profecia de perseguir os santos do Altíssimo e lançar por terra alguns do exército, quando os protestantes foram massacrados. O papado buscou então mudar os tempos e mudar a lei, ao remover o 2º mandamento e mudar o sábado para o domingo. Cê é louco? Estudamos sobre a reforma no início desse trimestre e em seguida sobre o movimento milerita. Com o início desse movimento, os 2.300 dias de juízo investigativo foram reconsiderados. Em Daniel 7 e 8, o juízo acontece após o período de perseguição medieval, que terminou em 1798 com a prisão do Papa Pio VI pelo general Béthier. O juízo ocorre no céu, onde assentou-se o tribunal. Essa cena ocorre depois de 1798 e antes da segunda vinda de Jesus. O juízo de Daniel 7 está em paralelo com a purificação do santuário, ou seja, os 2 capítulos falam sobre a mesma coisa. O tempo dessa purificação, que é a terminologia do dia da expiação, é de 2.300 dias, que são 2.300 tardes e manhãs. Com o princípio de ano, esses dias representam 2.300 anos. E o ponto de partida para esse cálculo é a profecia das 70 semanas, que é cortada da visão de 2.300 dias. Tá entendendo? Vou explicar melhor. Muitos estudiosos veem a profecia dos 2.300 dias e também das 70 semanas, que são 490 anos, como uma mesma profecia, sendo essa última a parte inicial da primeira. O verso seguinte à profecia das 70 semanas, lá em Daniel 9:25, apresenta o início do período de tempo, dizendo que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Esse evento ocorreu no 7º ano do rei Artaxerxes, ou seja, em 457 a.C. Se a gente contar 2.300 anos a partir dessa data, a gente chega no ano de 1844, que não é muito depois de 1798 e precede a segunda vinda de Jesus. Esse momento foi quando Cristo entrou no Santíssimo e começou a obra de intercessão e purificação do santuário. Eu sei, gente, muita informação. Volta o vídeo, assiste de novo, porque isso é muito importante. Nossa! Os símbolos das profecias apocalípticas, como encontradas em Daniel e Apocalipse, eles têm um único cumprimento. Mas a tipologia se concentra em pessoas, em eventos e instituições reais do Antigo Testamento e são fundamentadas, inclusive, em uma realidade histórica. Mas todas apontam para uma realidade maior lá no futuro. Um outro exemplo disso foi quando Paulo, no Novo Testamento, mencionou o êxodo dos israelitas rumo a Canaã, que é descrito também no Antigo Testamento. Paulo faz uma aplicação prática de um evento já expresso no Antigo Testamento. Pois é, gente, estou muito conceitual hoje. Você vai sair desse vídeo aqui com um diploma de teologia. Resumindo então, primeiro, existem profecias clássicas e apocalípticas. Segundo, as profecias apontam sempre para o tempo do fim, no caso das profecias apocalípticas. Terceiro, o método historicista estuda os acontecimentos proféticos de forma histórica e sequencial. Quarto, todas as verdades da Bíblia devem ser interpretadas no seu contexto. E quinto, a tipologia ocorre quando algo no Antigo Testamento prefigura algo que se manifesta no Novo Testamento. Eu te dei todas essas informações hoje para você perceber que a Bíblia é um livro confiável. Sim, você pode confiar na Bíblia. As profecias que ela descreve se cumpriram na história e vão se cumprir na nossa vida. Acredite na Bíblia, confie na Bíblia, estude a Bíblia. Você aceita hoje ser um estudante mais dedicado desse livro? E por que não ser um professor ensinando essa verdade para outras pessoas? E os seus 42 meses
Daniel 7:8 eles descrevem, lembra das cobranças de injustiça? Você perceber que a Bíblia é um livro